pregar sobre, o nosso tema hoje é o Cordeiro e a graça em cada casa. O Cordeiro e a graça em cada casa. O Cordeiro teve o seu tempo, ainda que muita gente ainda, e agora sim eu já comecei a mensagem, ainda que muitas pessoas hoje, e nós às vezes cantamos, né, sobre o Cordeiro. O Cordeiro ele não está mais, não é mais o tempo do Cordeiro. O Cordeiro já foi morto. Um sacrifício só, Hebreus diz que um sacrifício bastou, Jesus fez a obra completa. Nós não temos o Cordeiro agora, nós temos o Cristo vivo. O Cristo ressuscitado, esse é o Cordeiro. E eu quero mostrar para vocês aonde foi a última obra do Cordeiro, desde das primeiras obras até a última, e aonde inicia-se ali então a obra da graça. Não há graça, a graça sempre existiu, ela é eterna, mas essa obra da graça. Quando nós olhamos para Gênesis, por exemplo, nós vemos o Cordeiro na vida de Abraão. É interessante que Abraão, ele vai oferecer o filho. Quando ele vai oferecer o filho no caminho pergunta para Abraão o seguinte, diz assim: pai, aonde está o Cordeiro? Onde está o que nós vamos apresentar a Deus? Onde está o que nós vamos sacrificar? Escute aqui, preste atenção. O Cordeiro na Bíblia aponta para Jesus. O Cordeiro fala de Jesus. Amém, irmãos? O Cordeiro sempre, toda vez que eu falar do Cordeiro, eu estou falando daquele que apontava para Jesus, não o Cristo agora, mas o que apontava para Jesus de Nazaré. Nós vemos que Abraão ele é bem prático na sua resposta, e ele é cheio de fé, um homem de fé. E ele diz o seguinte para o filho dele, diz assim: o Cordeiro, Deus proverá para si. O Cordeiro vem com provisão, o Cordeiro trouxe a provisão. Agora o mais interessante é que é uma família que tinha sido abençoada, agora parecia que ia perder a estrutura porque era o filho da promessa. Parece que a família ia ser desestruturada porque aquilo que Deus deu, parecia que Deus ia tirar. Parecia que a família ia ficar desestruturada. Escute, irmão, sua família não vai se desestruturar, porque Deus já proveu para você o que precisa para a família ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus, você vai pegando cada palavra para a sua família. Nós vemos, por que eu estou ministrando sobre o Cordeiro? Porque você vai entender agora como em Abraão todas as famílias são abençoadas. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, sua família é abençoada porque você é um filho de Abraão. E essa bênção ela está na nossa casa, na nossa família. Então o Cordeiro se apresenta para Abraão, manifesta ali, se manifesta o Cordeiro. Ali o Cordeiro é provisão, ali o Cordeiro é aquele que traz para a família aquilo que ela precisa para desfazer todo e qualquer choro. A palavra de Deus diz que no momento que ele vai sacrificar, Deus ele providencia o Cordeiro para Abraão para o sacrifício. Deus providencia o que for preciso para a minha família continuar firme. Deus ele tem providenciado aquilo que é necessário, porque a bênção já está na nossa família, amém, irmãos? Essa providência não virá porque nós vamos orar, essa providência já veio, e ela está na minha casa, está na tua casa, está na nossa família, a provisão de Deus. O Deus provedor que se moveu na vida de Abraão é o Deus que está na nossa família, é a provisão. E aí nós vemos depois, nós podemos olhar a Bíblia muitas coisas mais sobre o Cordeiro, mas eu quero que você lembre agora da história lá quando as famílias estavam para sair do Egito. Quando as famílias estavam para sair do Egito, Deus diz assim: vai passar o anjo da morte e vai matar o primogênito de todas as famílias. Porém, toda família que sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro na verga, no umbral da porta, o anjo da morte vai chegar nessa casa, vai ver o sangue do cordeiro, e ele não vai matar ninguém ali, mas aonde ele chegar e não tiver com a marca desse sangue, então o primogênito vai morrer. Então amanhece o dia, um luto inteiro em todo o Egito, todas as famílias chorando. Porém, na casa dos hebreus, todos os hebreus estavam felizes, tranquilos, abençoados, em paz, sossegados, descansando, porque eles tinham providenciado o cordeiro.
mais uma vez o cordeiro nas famílias. Você vê na família de Abraão, você vê agora o cordeiro nas famílias de todos os hebreus, menos nas famílias dos egípcios. E na família dos egípcios, onde não havia cordeiro, onde não havia o sacrifício do cordeiro, houve tragédia, houve morte, houve choro, houve dor, houve sofrimento. Mas na família dos hebreus o cordeiro se manifestou para tirar o sofrimento, para tirar a dor, para tirar o choro, trazer felicidade para a família. O cordeiro para os hebreus era proteção. Você vê que o cordeiro vem se manifestando, e nessa trajetória do cordeiro ele vem mostrando como as famílias em Abraão são abençoadas porque têm provisão, são abençoadas porque elas têm proteção, são abençoadas porque toda necessidade dela é suprida por causa da bênção de Deus. Aí eu vou agora já para o Novo Testamento. Nós chegamos no Novo Testamento e nós vemos Jesus indo ao batismo. Jesus está indo ao batismo, mais uma vez o cordeiro se manifesta. Porque João Batista olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que tem a ver com família? Tem tudo a ver, porque esse cordeiro que estava ali para tirar o pecado do mundo, ele não apareceu como Melquisedeque, sem pai e sem mãe. Jesus não apareceu sem pai e sem mãe fisicamente. Quando Deus teve a iniciativa de o Salvador vir, a profecia e a promessa de Deus era o que aconteceu com Jesus. Quando vem Jesus, ele vem como o cordeiro vinha. O cordeiro veio na família de Abraão e na família de todos os hebreus. Quando Jesus vem, ele não vem avulso, como se diz. Ele vem aonde, irmãos? Em uma família. Mais uma vez o cordeiro se manifestando na família. Ele chega e ele tem um pai, ele tem José, ele tem uma mãe, ele tem Maria. É claro que a gente sabe que ele é o Filho de Deus, mas humanamente falando, ele pertence a uma família. Nós vemos que Jesus, para se manifestar, para Deus se manifestar na terra, ele se manifesta em uma família. Olha como Deus tem guardado as famílias durante toda a história. O cordeiro tem se manifestado nas famílias até então, até aqui onde nós falamos. Quando ele chega, o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então agora ele vai ao sacrifício. Enfim, nós não precisamos mais do cordeiro. O cordeiro fez a parte dele, assim como Jesus de Nazaré fez a parte dele. Nós agora temos o Cristo ressuscitado na nossa vida, o Cristo vivo, amém, irmãos? Esse que vive e reina. Esse é o nosso Deus agora. Mas e aí, pastor? O cordeiro se manifestou, toda a família é abençoada. Nós estamos com Cristo ressuscitado, todas as famílias são abençoadas em Deus, em Cristo Jesus, porque nós somos filhos de Abraão. Minha família é abençoada. Contei toda essa trajetória até aqui para mostrar para vocês como nós temos a bênção. Nós somos abençoados. Como nós temos a provisão de Deus na nossa vida. Nós temos, irmãos. Como nós temos a proteção de Deus na nossa casa, a vida de Deus. Nós temos o Cristo na nossa família, ele se manifestou na nossa família. A grande pergunta é: por que muitas pessoas não vivem as bênçãos que Deus já deu para as famílias? É nossa bênção. Por que nós não vivemos essas bênçãos? Por que nós não desfrutamos dessas bênçãos, que é uma bênção para a família? Eu tenho uma bênção para a minha família, eu tenho a bênção de Deus para a minha família, que não é uma instituição apenas. Não é uma instituição. A família é uma instituição? É. Mas a minha família é a instituição que Deus levantou. Entenda, não é genérico. Não estou falando da família na terra. Eu quero que você olhe para a sua. E você pense: poxa, essa instituição, esta família, é a família que Deus levantou. A minha família é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. É o plano de Deus, é a sua família. E é claro, nós temos a nossa família, que é onde nós moramos, onde nós habitamos. Para mim, irmãos, não vou falar nesse seminário, não vou falar sobre isso, mas quem sabe numa mensagem, o que realmente para mim é família. A família vai além do apenas só o sangue. Irmãos, eu tenho gente que é família minha e não tem meu sobrenome nem meu sangue há muitos anos. E a família é parte da família. A gente se considera família. Você entende isso, irmãos? Acho que nem precisa uma mensagem inteira sobre isso, né? Mas a gente compreende que tem gente que é família da gente. E tem gente que às vezes é sangue. E às vezes tem o sobrenome, mas não tem esse laço de família. Porque a família vai além do sangue e além do sobrenome. Escute, Deus nesse ano ainda, Ele aumenta mais ainda a sua família.
Deus pode aumentar mais ainda a nossa família, trazendo pessoas que realmente, eles não podem não ser o sangue, do nosso sangue físico, mas tem o sangue de Cristo também nas veias junto conosco. Quando eu olho para as bênçãos, e agora eu vou começar a citar alguns versículos aqui, eu vejo que nós não desfrutamos das bênçãos de Deus, que já temos na nossa família, porque nós não tomamos a nossa posição. Nós não tomamos a nossa posição e não usamos a capacidade que Deus nos deu. Nós temos a capacidade de ser uma família abençoada, amém, irmãos? Porque nós somos, essa é a nossa realidade. Mas agora, como nós vamos viver como uma família abençoada? Como que a gente vive como uma família abençoada? Porque eu tenho a capacidade, Deus me deu capacidade, Deus me deu autoridade. Eu quero ler alguns textos aqui e mostrar para vocês que tem princípios na Escritura. Não são princípios que eu vou ler para mim ser salvo. São princípios que é para mim viver a salvação. Amém, irmãos? Não é para mim ser salvo, porque a salvação é unicamente, exclusivamente obra de Cristo. Agora eu tenho princípios na Bíblia que me ajudam a viver como um salvo. E vivendo como um salvo, eu vou desfrutar das bênçãos dos salvos. E tem alguns princípios que eu quero mostrar para vocês. E o primeiro deles, irmãos, é que os pais, tem pais aqui, pai e mãe? Amém, irmãos? Os pais são autoridade no lar. E ponto. Não se delega autoridade para filho, não se delega autoridade para neto, não se delega autoridade para tio, não se delega autoridade para avô. Pai e mãe é autoridade na casa e ponto. Deus capacitou você para ser autoridade. Você é autoridade no seu lar com a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus para ser autoridade na sua casa e acabou. Na sua casa, no seu lar, pai e mãe é autoridade e é Deus que constituiu e acabou. É Deus que constitui essa autoridade. Ninguém tem mais autoridade no seu lar do que você. Pai e mãe, você é autoridade. Pastor, eu estou orando a Deus para Deus me dar autoridade. Não, irmão, tem oração que a gente não faz. Escute, tem oração que Deus não ouve. Pastor, isso é heresia, Deus ouve toda oração. Não, Deus escuta, mas não ouve, porque não precisa ouvir. Eu não oro pedindo o Espírito Santo, Ele já me deu. O Espírito Santo está na vida daquele que crê. Se eu pedir o Espírito Santo para Deus, é uma oração sem fundamento. Para que Deus vai ouvir essa oração se Ele já me deu? O que Ele me deu, Ele só espera que eu use. O que Ele me deu, Ele só espera que eu viva. Tem oração que Deus não responde. Deus não responde oração dizendo, Deus me dá autoridade de pai. Não, Deus já te fez pai. Você já tem autoridade, você não ora para ser pai. Você já é. Você já tem autoridade, você não ora para ser mãe. Você que tem filhos, né? Você não ora para ser mãe, você já é. Então você não ora para ter a autoridade de pai e a autoridade de mãe. Isso foi Deus que deu para você. Você tem essa autoridade na sua casa. É você, na direção de Deus, que coloca as regras da casa. Ah, pastor, mas nós temos na graça, não precisa... Ontem mesmo eu conversava isso com alguns jovens aqui. Não precisa ter regras, não. Nós não temos regras para salvação. Mas nós temos regra da casa. Nós temos regra aqui na nossa comunidade. Nós temos regras no nosso lar. Nós temos regras no trabalho, senão vira bagunça. Nós não temos para a salvação. Nós não fazemos nada para ser salvo. Nós somos salvos porque Ele nos amou primeiro. Mas em casa nós ditamos as regras. Eu é o que decido que... em casa é eu que decido o que entra e o que não entra na minha televisão. É eu que decido o que entra e o que não entra na minha internet. É eu que decido. Não é porque filho vai ficar tristinho, magoadinho, não sei mais o que, não. Você é a autoridade. Se você não usa a autoridade, você não pode reclamar daquilo que você permite. Não reclama daquilo que você permite, porque Deus deu a autoridade para você. No seu lar é você que sabe. Deus não interfere e diz para você o que faz, o que não faz, ou para você orar para Ele fazer ou não fazer. Não, Ele já deu a autoridade. Você guia o seu lar. O que Deus tinha que fazer para você ser pai e mãe, Ele já fez. Ele já deu. Agora eu tenho que usar a autoridade. Por que algumas famílias não desfrutam da bênção de Deus? Porque não usam a autoridade que Deus já deu. Não usam a autoridade que já foi delegada a eles. Deus deu autoridade e Deus deu capacidade. Você tem capacidade também. Eu tenho capacidade de ser pai, você tem capacidade de ser pai. As irmãs têm capacidade de ser mãe. Você pode usar a autoridade independente se filho gosta ou não. Você é a autoridade. Você é. Amém, irmãos? E você é sobre tudo aquilo que você achar que é bom para a sua casa e que é o bem da sua família. E ponto, porque a família
Deus colocou para você ser autoridade, para você liderar, para você. Deus deu capacidade para você. Então eu não delego autoridade para filho, vai virar bagunça, porque o filho não tem a capacidade, e Deus não deu autoridade para ele ser autoridade no lar. Deus deu autoridade para o pai e para a mãe. Deus também não deu autoridade para o vô e a avó que moram na mesma casa. Deus deu autoridade para o pai e a mãe. Não tem, irmãos. Isso é um princípio. Deus deu autoridade para pais dirigirem a casa. Amém, irmãos? Não existe outro ensino na Bíblia. Você olha por toda a Escritura e é assim. Não importa a cultura do lugar, não importa, sempre será pai e mãe autoridade. Amém, irmãos? Sempre. No seu lar você já tem, pode ficar confiante. O diabo não tira isso de você, ninguém tira isso de você, nem Deus tira isso de você. Ele deu para você. É uma autoridade. Amém? Eu tenho autoridade, eu tenho capacidade. Eu não fico temendo ser um mau pai. Não, porque eu vou olhar para a Escritura e ver como eu vou ser um bom pai. O Espírito Santo me guia para ser um bom pai. Eu sou sensível para ser um bom pai. E pronto. E eu confio em Deus. E quando eu errar, o Espírito Santo está ali para me ajudar. Mas a capacidade, a autoridade, a liderança, Deus já me deu. Confia nisso, irmãos. Fique tranquilo nisso. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Amém? Se continua assim, você vai desfrutar das bênçãos de Deus no seu lar. Todo filho, toda filha tem que entender quem é a autoridade no lar. Tem que entender. Isso é um princípio. E agora, irmãos, eu quero ler com vocês sobre Provérbios. É o primeiro texto que eu vou ler. Eu vejo na Escritura um homem, e eu não vou ler agora, eu só vou citar antes de ler esse texto. Um homem que Deus falou para ele assim: exerce tua liderança, fala com seus filhos. Eles não estão fazendo coisa legal no meio do povo, eles não estão legal, conversa com eles, fala com eles. E esse é um sacerdote Eli. Se você conhece a Escritura, você sabe. Deus falou várias vezes com ele: corrige os seus filhos, fala para os seus filhos, mostra para eles, conversa com eles, repreende eles. Eli não fazia. Você vê depois na história uma família toda despedaçada. Toda despedaçada. Porque princípios foram quebrados. Deus deu capacidade para ele? Deu. Deus falou com ele. Deus está falando comigo e com você. Deus deu capacidade para nós usarmos. Toda família despedaçada, arrebentada, é porque houve alguma falha de usar aquilo que nós já temos. Nós já temos capacidade. Eu tenho capacidade de Deus, você tem capacidade de Deus para corrigir. Olha o que diz Provérbios, diz 13, 24, diz: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Irmãos, corrigir é sinônimo de amor. Corrigir não é sinônimo de ser ruim. Não é sinônimo também de querer destruição. Porque a própria Escritura diz que Deus, ele corrige o filho que ele ama. Deus corrige o filho que ama. Irmãos, escute aqui, Deus corrige. Algumas versões diz castiga. Isso para que nem os irmãos estão estudando com a gente aqui sabe que castigo não é o que a cultura brasileira pensa que é levar um ponto de sofrimento, que é levar dor para essa pessoa, que é uma vingança. Não tem nada a ver. Castigo, essa palavra é disciplinar, discipular, ensinar, falar verdades para essa pessoa. Isso é corrigir. Isso é falar, mas só corrige quem ama. Então, se tem filho aqui, toda correção foi por amor. Toda correção foi porque alguém estava destilando amor na tua vida. E não é só pai e mãe para filho, é toda correção. É quando um irmão corrige você, é porque ele ama tanto você que ele não consegue ver você no erro. Você entende isso, irmão? Toda vez que alguém vem me corrigir, é porque me ama tanto que não quer que eu continue errando. Porque a correção é um sinônimo de amar alguém. Se você ama alguém, você jamais vai deixar alguém continuar fazendo o que está fazendo e caminhando para a destruição. Se você ama, você vai chamar e vai corrigir, vai falar. Olha o que diz: mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Quem ama vai disciplinar. 29 que diz assim: a criança que é corrigida se torna o quê, irmãos? Sábia.
mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Irmão, fala para mim, Provérbios não é um livro da lei, Provérbios é um livro de sabedoria. Irmão, diz para mim que esses textos que nós estamos lendo aqui não é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. Eu estava no mercado esses dias, irmãos, eu até vou soltar aqui para mim desenhar aqui e falar mais ou menos como aconteceu. Eu estava no mercado, irmãos, e tinha um menininho pequenininho assim, e ele pediu alguma coisa ali no mercado. Criança, mercado pede, né, irmãos? E aí estava ali, a não ser que, né, vai ensinando bastante, né, a não chegar e não pedir no mercado, né? Pelo menos eu fui bastante ensinado assim, né? Ó, não pede nada quando chega lá, né? Então, eu vi aquele menininho ali pedindo, e o pai, eu acho que o pai já desconfiava que ele ia fazer alguma coisa. O pai disse, não, hoje não. Mas assim, sabe, irmãos, quase que sendo o filho do filho. Não, hoje não, e tal. Sabe aquela moleza, né? Sabe aquele pai mole? Né? Chega a dar vontade de chegar lá e dizer assim, toma jeito, né? Esse não, hoje não. E o filho, meu Deus, irmãos, desandou. Começou a gritar, se jogou no chão, e ele deve nadar muito bem, porque ele batia os pés e as mãos. Ele deve ser um belo nadador. Ele batia os pés e as mãos no chão. E aí o pai pegou no colo ele para acalmar, e ele levantou, no ar o gurizinho fazia com os pés e as mãos, e gritava. Você imagina a vergonha daquele pai, irmãos? E isso pequeno. Você imagina? É claro, pode ser que fosse a primeira vez, que eu duvido muito, né? Mas pode ser. Mas e daí se deixa, irmãos? Você imagina com 10 anos. Você imagina com 15 quando quiser alguma coisa. Você imagina com 18. Precisa corrigir. Irmãos, o seminário da família é um seminário onde nós ouvimos sim sobre a bênção de Deus, mas é onde Deus traz luz e diz, poxa, eu preciso ajeitar aqui, né? Eu preciso fazer isso aqui para mim desfrutar da bênção de Deus. Porque o filho que ele não é corrigido, o filho corrigido ele se torna sábio, mas o filho indisciplinado ele envergonha a sua mãe, a sua casa, a sua família, porque não foi corrigido. Olha como é importante, Deus capacitou eu e você. Não adianta orar, pai, ajuda o meu filho que está desobediente. Não, Deus capacitou eu. Ele não vai ouvir minha oração. Não vai ouvir, pastor, heresia. Não, Deus não vai ouvir, porque Deus capacitou você. O que precisa para você fazer no filho, Deus já deu para você. Então Deus, ele me ajuda, Deus, que meu filho está muito rebelde. Não, irmão. Senta, conversa, veja aonde foi que, né, volte ali, converse, o que ele precisa de carinho, ele precisa de conversa, ele precisa de um puxão de orelha, o que ele precisa, qual é a necessidade do filho. Mas irmãos, fique tranquilo, porque vergonha na sua casa não vai ter, porque você é abençoado por Deus. Se você corrige, você fique tranquilo. Você está fazendo? Deus já abençoou você? Você está corrigindo? Fique tranquilo, porque vergonha não chega na sua casa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Tem outro texto que eu quero mostrar para vocês, que é um texto onde nós vamos falar agora para maridos, esposas e os filhos. É interessante que quando se fala em amor, geralmente eu já vi até pessoas pregando que é só o homem que tem que amar, que a mulher não precisa, porque o texto não diz para a mulher amar, não é verdade? Que é o homem. E tem vários textos. Você tem a Bíblia digital, você coloca maridos, depois você coloca esposas, depois você coloca filhos. Você vai ver o ensino para isso. É tão fácil hoje de estudar a escritura, né? Com a Bíblia digital, põe no celular, coloca a palavra-chave ali, você vai ver os textos. Mas eu escolhi esse aqui, olha o que diz esse texto. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua própria esposa, como amam o próprio corpo. Então quer dizer, eu amo a minha esposa como eu me amo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Então, eu tenho que orar para isso aqui, ou Deus já me capacitou? Deus capacitou. O princípio de não viver a bênção de Deus, essas bênçãos de Deus aqui, é porque apenas eu não estou fazendo isso. Porque se eu estiver, Deus já me capacitou. Você entende que Ele já me deu a chave. Você entende que a mesa está posta. Se eu quiser, eu pego o que eu quiser da mesa.
Agora tem pessoas esperando Deus colocar na boca. Não, Deus já me capacitou. Deus já me ungiu. Eu já tenho a bênção de Deus, minha família é abençoada. Eu sou filho de Abraão, amém, irmãos? Somos filhos da Livre também, nós somos totalmente abençoados. Mas tem ensinos que eu preciso praticar porque eu quero desfrutar da bênção de Deus. O marido ama como se fosse ele mesmo. O próximo texto agora. Tito diz assim: semelhantemente às mulheres mais velhas. Esse ensino aqui, se você ler todo ele, você vai ver que ele está ensinando as irmãs a ensinar as outras irmãs, as mulheres mais velhas, ensinar as mais novas. E ele diz assim: semelhantemente as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Então as mulheres mais velhas ensinam o que é bom. O próximo agora. A viver com sabedoria, pureza, trabalhar no lar, fazer o bem, ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então quer dizer, há um compromisso das mais velhas ensinar as mais novas. Há ou não há, irmãos? Mas era cultura, pastor, mas essa cultura não é boa? Se a cultura é boa, eu quero. Se essa é uma cultura boa, eu quero também. É compromisso das mais velhas ensinar as mais novas? É um compromisso das mais velhas ensinar as mais novas. Ensinar o que é bom? Sim, ensinar o que é bom. Para quê? Para que não envergonharão a palavra de Deus. O interessante aqui que diz assim também: fazer o bem e a ser submissas ao marido. Submissa não é capacho, submissa não é estar por baixo. Submissão, eu já falei em todos os seminários da família, eu falei isso. Submissão é estar ao lado da missão. Porque a mulher não foi tirada da sola do pé. Foi da sola do pé? Deus tirou da sola do pé? Não, Deus tirou do lado do homem. Porque a esposa está do lado. E da mesma forma o homem. Nós estamos lado a lado. Às vezes, esse dia eu estava sentado lá na frente de casa. No fim da tarde, né? Quando começa a passar, é o fim de semana, eu acho. E aí passou um pessoal lá, passou o homem assim na frente, a mulher meio arrastada atrás, e mais umas crianças atrás, e uma criancinha com uma varinha brincando com um cachorrinho. Sabe aquela coisa assim que o pessoal sai visitar familiar final de semana? Você imagina que tranquilidade ia ser na casa onde eles iam chegar. O cara ia todo, a mulher ia meio arrastada, e as crianças também. Eu brincando com guaipequinha na rua, aquela coisa na rua passando, você entende? Uma desestrutura para se apresentar na rua. Já é desestruturado ali. Sabe? Não espera por ninguém, não vamos esperar nada, vamos se arrastando. Não, irmãos, a família lado a lado, até no caminhar, até no, em tudo, até no proceder. Isso é bom, não é bonito você ver a família assim? É bonito, olha que coisa esquisita. Passa um arrastando o outro arrastando as crianças arrastando um guaipeca. Não fica esquisito? Você imagina onde iam chegar. Imagina chegando na tua casa, meio-dia. Chega na sua casa, que paz ia ser, irmãos? Não. Por isso, a submissão, a mulher, ela não é empregada do homem. Não existe, ninguém na sua casa é empregado de ninguém. Nós somos a melhor equipe, nós somos uma família constituída por Deus, nós somos parceiros, nós somos tudo que é de bom, a gente é na nossa casa. Menos um ser alguém que faz o outro sofrer. Amém, irmãos? Você não foi chamado para fazer ninguém sofrer. Eu e você, nós estamos prontos. A gente vai errar, pastor, eu fiz sofrer. Bom, passou, começa agora é um tempo novo. Você está no seminário da família, o Espírito Santo está falando com você, e agora é um tempo novo. O que passou, passou. Irmãos, deixa para trás. Hoje você pode sair daqui vivendo uma vida nova em família. É isso que eu creio. Agora, a submissão não tem nada a ver com a mulher ser alguém menos do que o esposo. Pelo contrário, tem homem aqui que se perde todo se a mulher ficar 2 dias viajando. Eu nem durmo no quarto. Quando a pastora ia para congresso, eu nem no quarto dormia, Ficava lá na sala, até tarde. Agora o que eu vou fazer? Conversar sozinho, Quando eu fui para Minas, lá já dava para ver, pelo celular. Aí a gente conversava, pelo celular até tarde. Então, quer dizer, a esposa, a maioria dos homens aqui se perdem todos se a esposa não está junto.
Você vai perguntar o número de alguém, a esposa que sabe. Onde está tal coisa, a esposa sabe. Porque nós somos parceiros. Porque nós andamos juntos. Se você olha para o seu lar, a maioria aqui também é os dois que mantêm o lar. É os dois que mantêm todo sentido. Não estou falando só financeiro. Que mantém todo o lar, toda a estrutura do lar, toda a estrutura da casa, emocional. Sabe? É os dois, é a parceria. Então entenda essa submissão como estar ao lado na missão. Estar junto na missão, amém? Todo casal está junto na missão. Pode passar. Aí nós vemos agora, Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada a quem, irmãos? Ao Senhor. É difícil isso? Não. É para mim ser salvo? Não. É para ter paz. Filhos, obedeçam os seus pais, isso agrada ao Senhor. Obedeçam sempre os seus pais. Olha, essa obediência aos pais, irmãos, hoje em dia a gente vê que é muito influenciada a desobediência, né? Na internet, em tudo que é lugar, na escola. É muito influenciado o contrário. Porque na cabeça de muitos filhos, o pai não tem razão, ele não sabe tanto como ele. É ele que sabe agora. Mas irmãos, escute, o amor sempre sabe mais. Se você ficar em dúvida com qualquer questão, o amor sempre tem a sabedoria. Os teus pais podem não saber tudo que você sabe de matemática, de português, do trabalho que você faz, mas eles têm a sabedoria do amor. Você entende isso, irmão? Você entende essa revelação? O amor sempre sabe mais. Você não quer obedecer porque você acha que sabe mais? Bom, o amor sabe mais que você. Eu queria até encerrar aqui para nós orar agora, mas eu quero falar mais 2 pontos aqui na mensagem hoje. Então guarde isso aqui, filhos, obedeçam seus pais. Isso é bom, pastor, você salvo. Não, isso aqui é para você ter paz. É para você viver como um salvo. É para você viver com a bênção de Deus. É para você desfrutar. É para você aproveitar as coisas boas. Não adianta eu ser um filho da livre, um filho de Abraão, e eu viver como um filho da escrava. Viver como se não fosse filho de Abraão. Não, se eu sou, eu vivo como sou. Se Deus me deu, eu vivo com aquilo que Deus me deu. Se Deus me capacitou, eu vivo com aquilo que Deus me capacitou. Ora, eu tenho capacidade e não uso. Ora, eu tenho autoridade e não uso. Se você hoje recebesse aqui 100 mil, irmão, você ia deixar guardado lá? Você não tem conta para pagar, luz para pagar, água para pagar, gás para comprar, conta lá nas lojas. Você não tem tudo isso? Você ia guardar os 100 mil na sua casa? Pastor, eu ia guardar, graças a Deus não estou precisando. Amém, irmão, então guarda lá, mas você vai precisar igual. Uma hora você vai precisar. Agora a maioria esmagadora de nós aqui já ia pegar esses 100 mil, já ia saber o que fazer, a terça-feira já não tinha mais. Já não tinha mais. Você entende? O que você tem para usar. Não adianta eu ter 100 mil guardados se eu estou precisando. Eu tenho 100 mil guardado, tenho que arrumar o carro, não arrumo. Vivo padecendo com o carro, mas eu tenho 100 mil guardado, o que adianta? Eu tenho 100 mil guardado, mas eu tenho conta para pagar. Aí não pago a conta, tenho 100 mil. O que adianta os 100 mil? Você entende? Deus deu autoridade, mas o que adianta a autoridade se eu não uso? Deus deu capacidade, mas o que adianta a capacidade se eu não uso? Deus me deu esse espírito de liderança, mas o que tem se eu não uso? Não adianta. Você entende isso, irmãos? Essa é a visão do salvo. Não é que eu vou fazer para ter de Deus, não, eu já tenho, então eu vou usar, porque isso é a minha identidade, essa é a minha vida, essa é a minha realidade. Aleluia, a bênção eu já tenho, eu sei que sou abençoado. Você sabe, irmão? Eu sei que sou abençoado, eu sei que tenho capacidade, eu sei que sou filho de Deus. Então agora, vamos lá, vou viver assim. Vou usar o que Deus me deu, vou viver o que Deus me deu, vou desfrutar do que Deus me deu, e eu vou desfrutar das bênçãos de Abraão na minha vida. Eu quero agora, irmãos, só citar 2 coisas que não podem faltar na nossa casa, na nossa vida. E nós cantamos aqui agora, o Cristiano, os irmãos cantaram, né, que quando a mágoa tem razão, se não me engano a letra, né, prevalece o perdão. Irmãos, é claro que vai acontecer um monte de coisa ruim às vezes, na família, na casa, desentendimento, e um monte de coisa vai acontecer. Você pode esperar, não tem, o pastor está amaldiçoando, não, isso acontece, irmão. Isso acontece. Mas
como nós cantamos aqui, a minha família está debaixo da graça. A minha família debaixo da graça, o que prevalece é a graça, é o perdão que prevalece. Sabe que isso eu posso tirar da família e usar em qualquer lugar. No trabalho, na igreja. Lembra que eu comecei falando do meu avô? Então, assim a gente não pode ser. Assim a gente não pode ser. Sempre na nossa família o que prevalece é o perdão. E a última coisa que eu quero falar nessa noite, irmãos, nesse seminário, é que nós não podemos deixar para depois, para resolver as coisas. Como assim, pastor? Muitas pessoas, acontece alguma coisa ruim, ela magoa alguém, eles brigam em casa e não resolvem. Só depois se falam. Não, ficou alguma coisa para resolver. Irmão, tudo que é mal resolvido vai acumulando para ficar cada vez mais mal. Tudo que não se resolve, tudo que é mal resolvido é um abismo chamando outro abismo. Resolveu, deu desentendimento, peça perdão. Nada pode ser passado um pano em cima e diz, não, vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Não, tem ferida para curar. Tem ferida para curar. E nós vamos pedir perdão, e nós vamos perdoar. E eu vou perdoar, alguém me magoou, eu vou perdoar. Nós brigamos, nós vamos nos entender. Amém, irmãos? Não se deixa só como se nada tivesse acontecido e agora nós vamos nos falar. Não, Deus não deixou como se nada tivesse acontecido e diz, agora vocês são salvos. Não, Jesus veio, nós somos perdoados, agora sim nós somos salvos. Sempre, eu não posso deixar as coisas mal resolvidas. E na igreja é a mesma coisa, você se desentendeu com alguém, tem que ter pedido de perdão, tem que ter perdão, tem que ter, não adianta, irmãos. Um abismo vai chamar outro abismo. Se eu mal resolvo agora, mal vivo amanhã. Se eu mal resolvo agora, mal me relaciono amanhã. Mal resolvido, mal é mal, continua mal. Agora eu preciso sim ter uma posição. Eu sou perdoado, ele é perdoado por Deus, sim, mas nós como ser humano temos que nos perdoar. Nós vamos não perder a salvação por causa disso? Não, mas a gente vai perder quanta coisa boa de viver. Você entende? Você só tem uma vida aqui nessa terra, viva bem ela. Você só tem uma aqui, Deus deu uma para você aproveitar bem. Você vai aproveitar com mágoa, ressentimento, tristeza, rancor? Não, eu vou aproveitar bem. É por isso que eu sempre digo aqui na igreja para vocês, que para mim um segundo atrás já é passado. Porque eu estou aqui nessa terra é para viver bem. Se Deus me der 40 anos, 50 anos, 80 anos, eu não quero viver com rancor. Não quero viver com mágoa, eu não quero viver com ódio, eu não quero viver com esses sentimentos ruins. Eu quero viver bem, feliz, deitar na minha cama e saber que eu perdoei, estou perdoado. Não deixo nada mal resolvido. Que o Espírito Santo de Deus nesse dia, nessa noite, nos ajude a sair daqui como famílias fortes. Vamos orar junto, irmãos?